Pela primeira vez na história, uma oferta de títulos da dívida pública americana foi simplesmente recusada pelos investidores e nações investidores. Nessa semana, que se findou com o final do mês de maio também, tivemos algo histórico acontecendo ali nos leilões do Banco Central americano, onde foram ofertados os títulos da dívida pública americana e simplesmente os investidores recusaram. E pior, foram, ainda não na unanimidade, mas muitos resolveram investir ali no título verde, do renminbi, que seria uma outra moeda chinesa usada de níveis de sistemas eletrônicos semelhantes a criptomoedas, porém com um fundo garantidor de legislação ambiental, de boas práticas de produção sustentável, aonde esses fundos foram apresentados em Londres e captou parte dos investidores que iriam para o sistema econômico americano, o que acabou, por sua vez, ali sobrando para o próprio Estados Unidos da América recomprar os seus títulos. Bom, isso daí seria um mau presságio. O dólar foi à lona, o governo Trump, por fim, pode encontrar seu fim premeditadamente. São essas e outras notícias que vamos trazer aqui nesse vídeo de atualizações das duas últimas semanas. Já estamos aí no mês de junho de 2025 e os apontamentos para os dados socioeconômicos e ambientais americanos não estão nada bom, ainda mais para um governo início como o governo Donald Trump, aonde, como estamos falando aqui nos últimos vídeos, tem se apontado aí como o melhor presidente que russos e chineses poderiam esperar. E ainda temos o chocante ataque aí, por parte da propaganda aí da ocidental, contra ali o conflito Ucrânia-Rússia, onde tivemos um ataque maciço por parte dos ucranianos em algumas bases estratégicas e resultou na perda de 40 aeronaves de voo estratégico, nuclear russo, e por sua vez teve já a resposta, eles atacaram maciçamente também a região de Kiev, aonde tiveram 12 mortes, mais de 60 feridos por enquanto, e segue os confrontos, Isso tem sido aí também um alarde por parte, será que Trump já voltou atrás do que ele tinha até então encaminhado, o início de uma conversação para a paz lá na Ucrânia, quando retirou todo o seu apoio? Porque a questionamento ficou, onde vieram os dados geoestacionários e de GPS para a localização das bases estratégicas? Quem tem uma tecnologia avançada nesse nível seriam os americanos e os europeus, no caso alemães e ingleses. Aí, a mídia que está de alguma maneira tentando passar um pano na Trump e tentando jogar toda a culpa na Europa, está apontando que certamente foram dados os alemães, ainda mais agora com a retirada da limitação aí do uso de armas de curto alcance, agora pode usar as armas de longo alcance limitadamente, mas isso tudo é um processo para dar corda a esse conflito e ele se estender cada vez mais, Já no campo geoeconômico e no campo geopolítico, vemos as turbulências onde os Estados Unidos da América tem se enfiado, se infiltrado, o que fez o dólar vir à lona nessa última semana e, consequentemente, a economia real dos Estados Unidos ter sido apontada pelos 3 maiores fundos de investimentos do mundo. Isso mesmo, os líderes ali da BlackRock, da Vanguard, e do banco de investimento ali, o maior banco de investimentos americano, todos os 3, além das inúmeras agências de classificação ao risco, terem pela primeira vez, ou a outras 2, terem rebaixado, no caso aí, a nota de crédito americana, a níveis inferiores à crise de 2008, que foi uma crise fabricada, todos sabem, e semelhante, muito próximo ali da crise da quebra da Bolsa de Valores em 1929, do século passado, portanto. Então vemos que a política ali praticada a nível geoestratégico, geoeconômico e geopolítico trumpista tem sido um verdadeiro naufrágio dos Estados Unidos. E aí os especialistas são unânimes em afirmar que certamente a influência global se perdeu. O Trump já admite isso nos discursos de mundo tripolar, a multipolaridade dele se resume a dividir o mundo entre ele, a Rússia e a China. E os críticos batem forte contra isso, uma vez que os europeus, de certa maneira, foram deixados aos leões ali, por ele. E agora fica esse questionamento com parte das possíveis resoluções, uma vez que eles abandonaram a ideia de tentar destituir o Houthis lá do Oriente Médio, frente à queda de 10 aeronaves F-35, que até então será a aeronave mais potente e
tecnologicamente avançada do mundo pelos Houthis, né? Porta-aviões que foram quase afundados, então eles fizeram essa manobra, meio que deixar Israel em stand-by, mas, né, sem limitação, então ele continua o seu conflito no Oriente Médio, e vemos aí uma possível tensionamento e até possível prenúncio de guerra ali entre Israel e Irã / Estados Unidos, né? Mas segue as negociações, onde o Irã colocou os Estados Unidos numa sinuca de bico, como assim falamos, né? Uma vez que ele propôs, né, ali fazer, né, um grupo de trabalho, uma força-tarefa, onde, em parceria com outro membro dos BRICS, a Arábia Saudita, né, o Irã vai permitir essa força-tarefa adentrar nas suas instalações para verem que, de fato, eles não estão desenvolvendo instalações de usinas nucleares com um fim bélico de uma bomba atômica, né? Mas isso aí é um belo discurso para inglês ver, né? Sabemos que, de certa maneira, eles já devem ter a tecnologia, os sírios, inclusive outros, acredito que eles já possam ter no subterrâneo, né, com a guarida ali dos russos ao seu lado dos chineses. Então vemos que o mundo segue de mal a pior. E a situação americana interna não está diferente. Veja que saltou, né, o país que até então ali tinha algo em torno de 5%, que é muito na sua população, né, uma vez que é um país rico, não é como um país pobre, como muitos ainda, né, não querem aceitar. O Brasil de fato é, mas entenda, economicamente a economia é grande, né, está ali entre o G10, mas na prática, na vivência, né, nossa, dos dias a dias, a nossa cidade, a nossa população vive precariamente e é considerado um país pobre, né? Então a diferença é grande. Uma vez que o país pobre como o Brasil tem algo em torno aí de 12, 13% da população na pobreza e abaixo da linha da pobreza miseráveis, portanto, né, algo em torno de 6%. Os Estados Unidos simplesmente dobrou, passou esses números nossos, né? Então veja como está séria a situação. As pessoas pobres dos Estados Unidos já estão somando, né, segundo os últimos dados aí, mais de 100 milhões de pessoas, ou seja, comparativo com o Brasil seria metade da população brasileira, uma vez que a nossa população tem em torno de 90 milhões de pessoas a menos que eles, né? Você pode falar, mas isso é um fator, se você colocar proporcionalmente. Então, mas mesmo assim, mesmo proporcionalmente, né, o nível da população que foi lançada à pobreza, né, nos Estados Unidos superou, né, os 20% da população nacional. Né? A população nacional 330 milhões, portanto 10%, 33 milhões, vezes 2, 66 milhões. Então veja que foi mais de 20%. E na linha da miserabilidade, superou também os 10% da população. Já são 37 milhões de pessoas vivendo nas ruas, em carros, e a situação segue de mal a pior. 7 setores grandes da economia ali já apresentam retração, então, portanto, recessão anunciada. Né? Você tem o setor de tecnologia, o setor aeroespacial, né, o setor armamentista, por mais que tem guerras acontecendo nos Estados Unidos vendendo, ele perdeu o posto como o maior importador do mundo de armamentos, justamente para a Rússia, o arquirrival, né, de décadas. Temos aí a questão ainda do agronegócio, também perdeu a posição para o Brasil frente aos maiores mercados, que são justamente o chinês e o indiano, né, que agora estão comprando, substituindo os americanos pelos brasileiros, né? E temos outro agravante ainda nos Estados Unidos, agora a questão do mercado financeiro, que começa a abandonar o barco, uma vez que o Congresso, que seria ali a salvaguardura do país, assim como no caso brasileiro, né, tem se mostrado somente favorável a legislar a seu próprio favor. O caso lá, eles ainda não conseguiram dar solução à dívida, que é impagável, 36 trilhões, né, de dólares, a maior dívida pública do mundo dos Estados Unidos, e tem ainda a dívida privada americana, que é o dobro da pública. Então realmente são quase 110 trilhões impagáveis para eles, e todos esses manejos e remanejos ali o governo Trump, nas suas mais variadas pastas, tem resultado em situações adversas, incluindo, né, o primeiro peso aí, né, do escalão que simplesmente pulou fora do barco foi Elon Musk, diante da desvalorização histórica, né, a sua empresa, a sua fábrica de carros Tesla, né, foi boicotada na Europa devido às políticas trumpistas e do próprio posicionamento de Elon Musk, aonde observamos, né, quedas drásticas, inclusive em territórios que até então é considerado, né, um aliado para todo com os Estados Unidos, que no caso é a Inglaterra, né, as vendas despencaram 90%, ou seja, né, se você entender, se ele vende em média 10 carros por mês, ele deixou de vender 9, né, nesse mês de maio para os europeus e os ingleses. Então é um caos, é uma catástrofe para ele. Seguindo em outras regiões do mundo, simplesmente pararam de comprar os carros dele, né, que foi o caso na Índia, no Oriente Médio, né, parte da América Latina e no Brasil inclusive. Então isso realmente está no especulativo, onde acredito que ele vai
né, vender ali o que sobrou da Tesla ou abrir falência e fechá-la, né? Então, realmente, isso foi a gota d'água e eles saiu criticando o governo, falando, não, o governo Trump, né, na verdade, está agindo exatamente como um idiota, né? Não esperava que ele iria dar vazão a essas maluquices. Palavras de Elon Musk falando, até que, né, nos documentários na rede, se você entrar aqui, você vai se deparar, né, noticiários CNN, Metrópolis, abordando o assunto, aonde, né, alguns críticos, né, criticam ali, dizendo que ele apareceu com o olho roxo devido a ter tido uma crise, usado drogas, etc. Né? Outros já falam que foi uma crise de ansiedade mesmo, diante, né, da perda de uma das suas grandes empresas, pilares da grande fortuna dele. Né? Acredito que pode ser isso, mas também não descarto a primeira possibilidade. E ainda nos deparamos com outras situações agravantes, né? A perda do turismo, né, nos Estados Unidos, e tudo isso tem gerado divisas que não têm entrado para as fronteiras, mas saído das fronteiras e ido em transferência, como vemos falando aqui nos últimos vídeos, né, os seus principais concorrentes mundiais, né, os BRICS barra Rússia e China, estão sendo os grandes beneficiados, inclusive com esse ataque, né, que tivemos. Então, é a carta que Moscou queria para dizer, não tem mais negociação, tá vendo? Não, tanto está passando informações, liberou todo o uso do arsenal, então estão diretamente na guerra. Poderia argumentar isso, da última vez falou que aí iria ser uma guerra de caráter mundial. Né? Então, há preocupações, ele pode escalar as armas nucleares? Acredito que não, mas ele vai se dar o direito de usar, né, aqueles mísseis hipersônicos de maneira mais ainda liberal. Né? E aí a Duma russa ali já pressionou, né, para que eles avancem, inclusive nas divisas de fronteira, aí que fica perigoso, né? E voltando no caso do Congresso americano, como falamos, né, ele legislando em causa própria, onde eles decidiram aumentar simplesmente os impostos. Aí você está falando, mas peraí, você está falando do mesmo governo americano ali que se diz liberal, neoliberalista, está agindo como um governo comunista? Pois é, está aumentando os impostos dos mais pobres, que por sua vez não terão como sustentar. Teve cortes na educação, cortes na saúde, vem cortes também nas questões de minorias e da universidade, ou seja, vejo que os cientistas já estão fugindo do território americano. Isso é um prelúdio muito sério para que a nação está entrando não só no período de recessão, mas o império veio à lona, literalmente. Então, estamos diante de um fato histórico, estamos observando aí as cabeçadas, né, tentativas de erro e acerto do governo que não estão tendo resultados eficientes. Como se proteger, já, né, falamos aqui ao longo dos vídeos, como dissemos, a playlist já está aí em produção, vamos logo lançar, né, a playlist trazendo para vocês instruções, né, de como a gente se proteger, se resguardar diante de todas essas dificuldades que veremos. No próximo vídeo vamos falar exatamente aí, né, do porquê, né, você se prevenir, se precaver antes que aconteça, porque temos nove grandes eventos, né, independente se for evento físico, ambiental ou geopolítico, que podem drasticamente transformar a tua vida, né, não perdendo a palavra, no verdadeiro inferno, né, vocês vão ver, porque tem muitos vídeos sobre mensalismo aqui, vocês se depararam com essas notícias onde, né, os europeus e os espanhóis ali ficaram em situação difícil, né, com os apagões que eles enfrentaram, além de outras nações, inclusive a França. Agora eu vi uma notícia à noite, onde está em chamas diante, né, dos protestos ali, né, da população que já está revoltada com o tipo de política que está sendo praticada pela sua liderança. Então são entre esses e outros assuntos que o nosso canal trata, né? Você é convidado aqui para estar participando do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, assine aqui o sininho das notificações, né, para que assim, quando sair novos trabalhos, novos vídeos, você seja notificado de antemão. A certos exploradores, então eu convido você também a vir comentar aqui no comentário embaixo, né, o que você tem achado, né, da condutividade do governo Donald Trump e, consequentemente, todos os embates que ele está causando ao longo do mundo, inclusive com o Brasil, né? Tem essa questão aí, vem à tona agora, possível sancionamento a ministro da Suprema Corte Brasileira, especificamente o Alexandre de Moraes, e aí o governo entrou na briga, né, o Lula, acusando, né, de interferência estrangeira aqui no país. Então comente aqui nos comentários para que a gente possa fazer um novo vídeo abordando um dos assuntos que vocês venham achar interessante. E como parte, como falamos, né, a playlist vai estar disponível em breve, né, nós estamos finalizando os detalhes, já gravando a sequência, porque vai ser uma playlist bem longa, vai ser algo em torno de 30 vídeos. Então vamos aqui acrescentar muito ao canal, com esse objetivo de trazer as informações fundamentais importantes para a sobrevivência diante
de tantas atrocidades que estamos nos deparando, né? E no campo geopolítico segue dessa maneira, né? Vamos aguardar aí para ver o desdobramento nessa semana, mas o Japão está em risco de quebra, né? Então por isso que ele despejou parte desses papéis. A China comprou e despejou, né? Entra a crise, ela solta novamente. E ainda o judiciário americano agora está em uma verdadeira queda de braço com o governo, né? Vocês viram que o juizado federal havia cancelado o tarifaço de Trump, mas aí Trump recorreu e conseguiu reativar mais parcialmente e taxou, né, os metais, principalmente o aço, né, afetando diretamente seus principais aliados, como os alemães, né, suecos lá na Europa. Então veja que a situação está se desdobrando e cada vez mais, né, o processo de transferência se dando às claras, como falamos, né, saindo ali da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, chegando na Europa Ocidental, Inglaterra, França, né, Alemanha e Suíça estão simplesmente saindo essas divisas ali econômicas e indo, né, de transferência mesmo, o outro lado, né, o outro sistema. Então estamos diante de algo histórico, estamos vendo aí não só o dólar indo na lona, como o imperialismo acabando, né? E aí fica um questionamento, será que o governo Donald Trump acaba agora ou ainda vai se perpetuar por mais alguns meses? Certo, exploradores, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Convido a você a continuar conosco aqui, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que você receba mais informações. Eu sou o professor Reginaldo Vitorino e esse é o seu canal Geociências Hoje.